Olá, povo de Deus, vamos chegando, vamos começando mais uma terça de estudo da palavra. E eu quero começar hoje com este hino, esta canção linda. Eu quero que você ouça um pouco comigo. Semelhante a ti, do Ministério Koinonia. Nós vamos começar hoje com esta canção e vão entrando aí, todos sejam muito bem-vindos. Vamos ouvir um pouco dessa canção, Semelhante a ti, enquanto nós esperamos os amigos chegar. Você está ouvindo bem? Você conhece essa canção? É uma das minhas preferidas. Semelhante a ti, do Ministério Koinonia. Queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos obedecer a Ele. Por isso precisamos estudar a palavra, precisamos amar a palavra para conhecer o Senhor. Convido você a já começar a orar, pedir o Espírito Santo para falar conosco neste tempo que estaremos juntos aqui. Shalom para todos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos contemplar o Senhor. Oi, Dave, minha mana querida. Bom ter você aqui. Orem aí, vão pedindo ao Senhor para tudo que nós compartilharmos aqui, ser o Espírito de Deus falando para nós. E todas as pessoas que vão assistir agora, que está aí junto com você, e os que verão depois, né? Que o Senhor esteja falando. Muita gente abençoada entrando aí. Val, Terezinha, Raquel, oi querida. Olha essa canção que diz, que oração tremenda. Eu quero ser semelhante a ti, Senhor. Enquanto eu te adoro, transforma-me. É uma das minhas preferidas, um dos meus louvores preferidos, semelhante a ti, do Ministério Koinonia. Você pode ir chamando outros amigos, nós vamos estudar hoje a Palavra de Deus. Hoje a nossa live será um estudo bíblico, textual, né? Nós vamos passear pela primeira carta de João e vamos encerrar hoje a série de estudos Aprendendo a Amar. Semana que vem a gente começa com a nova série, já estou orando, meditando, estudando alguns assuntos que estão em meu coração. E eu sei que o Senhor vai confirmar aquilo que Ele quer. Porque este lugar, esta plataforma aqui, é uma plataforma para o anúncio da Palavra de Deus. É só o que nós queremos, é glorificar o nome do Senhor. E você pode comentar, você pode chamar outras pessoas, porque nós vamos estudar a palavra do Senhor. Que bom que você está aí comigo. E em nome de Jesus eu oro para que todas as pessoas que estão aqui comigo ao vivo e aqueles que virão depois, assistirão esse vídeo no Instagram, no YouTube, todos sejam profundamente tocados pela palavra, tenham um entendimento da vontade do Senhor, que muitas vidas sejam edificadas. Então vamos lá, não é, minha gente? Eu vi aí o Carlos Júnior entrando também, que bom que você está aí. Isso, Marleninha. Eu tô um pouco mais longe porque meu suporte hoje não deu muito certo, então eu vou ficar assim aproximando para ler, porque mesmo com óculos desse tamanho ainda tá falhando. Rosa, Verônica entrou. Vamos chegando, vamos chamando outros. Vamos estudar a palavra. Vamos fazer o nosso culto aqui no Instagram, não é? E depois no YouTube. Todos que estarão acompanhando. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia aí que você tiver na primeira carta de João. É já no finalzinho do Novo Testamento. Nós vamos ler vários versículos e vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco hoje. Como eu estava falando, hoje nós concluímos a série Aprendendo a Amar. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês um pouco desta carta maravilhosa. O apóstolo João, ele é chamado do apóstolo do amor. Imagina por quê, né?
É difícil entender porque? Acho que não, né? Você que já leu o Evangelho de João, já leu as cartas de João, você vai entender porque ele é chamado o apóstolo do amor. João, ele fala de uma maneira muito especial acerca de Jesus, e nas cartas em especial, ele fala muito sobre o amor de Deus e o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Então vamos lá, já está com a Bíblia aberta? Primeiro João, primeira carta de João. Nessa primeira carta de João que a gente vai meditar hoje, ele nos traz 3 assuntos principais. João nos fala de pecado, João nos fala de amor e João nos fala da família de Deus, de Deus, de sermos uma família para o Senhor. E o Espírito Santo inspirou João a escrever essa carta quando ele já estava no finalzinho da sua vida. João morreu com aproximadamente 94 anos, segundo dizem os estudiosos. Ele foi o único apóstolo de Jesus que morreu de morte natural. Todos os outros tiveram mortes muito terríveis, mas vitoriosos, vencedores, né? Deixaram um legado de fé. E Deus assim quis que João morresse velhinho. João também escreveu o Evangelho e escreveu o Apocalipse. E nessas 3 cartas, que são bem pequenas, a gente só vai estudar hoje a primeira carta, ele estava confrontando um problema muito grave que estava acontecendo na igreja. Já tinha se passado aproximadamente 60 anos que Jesus já tinha voltado para o Pai. Então a igreja tinha se espalhado, né? Jerusalém foi invadida e destruída no ano 70 depois de Cristo, e essa carta foi escrita aproximadamente 85, 90 depois de Cristo. João já estava fora de Jerusalém, muitas coisas já haviam acontecido, a igreja tinha crescido, se afastado, e muitas pessoas não tinham se afastado apenas de Jerusalém, que foi onde começou a pregação do Evangelho, mas principalmente da essência do Evangelho. E havia alguns hereges dentro da igreja, sempre há, né? A história da humanidade nos ensina sobre isso, que eles estavam ensinando que não existe assim pecado, sabe? Pecado é uma coisa ilusória, que nós não precisamos lutar contra o pecado, não precisa se preocupar com ele. Nós somos feitos por Deus, nós temos a essência de Deus, e essa heresia estava entrando na igreja. E aí, muitos estavam se conformando com o padrão do mundo. Nada parecido com o que a gente vê hoje, não é, gente? Nada parecido com o que a gente vê hoje. Só que não, né? O pecado habita no homem. E João traz aqui muitas advertências e ensinamentos poderosos para que a gente tenha uma vida vitoriosa. E eu quero começar lendo o versículo 4, 1 de João 4, acompanha aí a leitura. Ele escreve e ele diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. Preste bem atenção. Ele escreveu essa carta para a igreja. Não há registro nem nessa carta, nem em nenhum outros escritos para que igreja João estava escrevendo. Então nós entendemos que ele estava escrevendo para todas as igrejas, todas as comunidades de cristãos espalhados ali pelos países, né, pela região toda ali onde o evangelho tinha chegado. E João diz que estava escrevendo para que a alegria fosse completa. Quem de nós não deseja uma vida de alegria completa? Não é mesmo? Então nós precisamos prestar muita atenção no que João escreve nessa carta, porque é a chave que o Senhor nos dá para uma vida de alegria completa. E se você que está comigo aqui agora, recebendo essa palavra, está angustiado, angustiada, triste, não se sente em plenitude de alegria, que o Senhor encha o seu coração da palavra dele. À medida que você for ouvindo, você entenda a palavra, receba com fé e a sua alegria seja completa. Vamos lá? Então, a gente vai passear pela carta de João, fazer uma viagem
panorâmica e nós vamos elencar quais são os motivos que João dá, quais são os fatos que João escreve, quais são as orientações que João dá, os ensinamentos que ele diz aqui nessa carta, para que nós tenhamos alegria completa. Porque essas pessoas a quem João estava escrevendo já era igreja, já tinham Jesus, já eram cristãos, e ele diz, olha, eu estou escrevendo para que a nossa alegria, o nosso gozo seja completo, né? Essa palavra gozo é uma palavra muito forte, porque é uma alegria profunda, é uma alegria que invade todo o ser, e ele começa a escrever. Então eu elenquei aqui alguns pontos, e eu vou começar lendo, depois desse versículo que nós lemos, a gente vai continuar lendo aqui o versículo 5 ao versículo 7, a primeira carta de João, de 5 a 7. Você acompanha comigo? Você abriu aí a Bíblia? Diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então o que é que João está dizendo aqui? Que eu preciso entender que Deus é luz, e se eu estou nele, eu não posso andar em trevas. Para que a minha alegria seja completa, eu preciso entender que Deus é luz e que se eu estou nele, eu não posso andar em trevas. Preste atenção, a gente está fazendo um estudo textual. Nós estamos pegando o livro da primeira carta de João, estamos meditando em toda a sequência daquilo que ele escreveu. E ele começou o capítulo 1, no 4º versículo, ele começou dizendo que ele estava escrevendo aquela carta para que a alegria da igreja fosse completa, a alegria dele, a alegria da igreja. Ele fala nossa alegria. E aí ele começa a escrever. E o que é que João escreve? João escreve que Deus é luz e que se nós estamos nele, nós não podemos andar em trevas. Luz representa o que, meus queridos e minhas queridas que estão aqui comigo estudando a palavra de Deus? Luz representa o que é bom, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é confiável. Deus é luz. E as trevas? Trevas é tudo que é pecado, tudo que é perverso, tudo que não provém de Deus é trevas. Então, se eu declaro que eu pertenço a Deus e vivo de qualquer jeito, satisfazendo a minha carne, eu sou hipócrita. Como eu digo que eu pertenço a Deus e ando em pecado, e ando fazendo aquilo que não agrada a Deus, se Deus é luz e pecado é trevas? Você consegue entender comigo? Tenho certeza que sim. Então, primeira coisa, para que tenhamos alegria completa, precisamos entender que Deus é luz. Nele não há treva alguma, e se nós estamos nele, nós precisamos andar na luz. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Vamos para o próximo? Para nossa alegria, vamos lá. 1 João 1 ainda, versículo 8 e 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Lembra do que eu falei que estavam ensinando na igreja quando João escreveu? Que o pecado não existia dentro de nós. E as pessoas estavam fazendo tudo o que queriam, porque tinham a Deus e poderiam viver uma vida como elas queriam, porque Deus é amor, porque Deus aceitava, e assim estavam entrando essa heresia dentro da igreja. E aí João começa a falar justamente sobre pecado, sobre andar na luz. Ele diz, para que a nossa alegria seja completa, primeiro que nós falamos, Deus é luz, não podemos entrar nas trevas. E agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, segunda coisa que nós aprendemos na carta de João. Para que a nossa alegria seja completa, nós não podemos negar a nossa natureza pecaminosa. Mas nós devemos resistir e confessar os nossos pecados quando nós temos consciência que pecamos.
Pastora, e se a pessoa peca e acha que não peca? Bem, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar até por aqueles pecados que nos são ocultos. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que já nasceu de novo, é impossível pecar e achar que não pecou, porque o Espírito que é vida, que é luz e que convence do pecado, ele acende aquela lanterna, aquela sirene dentro da gente e a gente percebe e entende que pecou. Então, para que eu tenha uma vida abundante de alegria, eu preciso reconhecer que há pecado em mim, e quando eu pecar, eu preciso confessar e crer que o Senhor me perdoa. Alguns nossos mestres estavam difundindo na igreja, né? Que as pessoas não tinham propensão natural ao pecado, e assim eles não estavam levando muito a sério o pecado. Mas com isso também não precisavam se arrepender, não é? Se não há pecado, não precisa arrependimento. Então João diz, olha, nós temos pecado e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se nós negamos que temos pecado, presta bem atenção nisso, olha que coisa tremenda que nós aprendemos com essa carta de João. Se nós não reconhecemos que temos pecado, então nós não precisamos de Jesus, porque Jesus veio por causa dos nossos pecados, certo? Então, eu sou salva. Você entregou sua vida a Jesus, é salvo. É salva em Cristo Jesus. O pecado saiu de nós? Ainda não. Mas ele não me domina, ele não me controla. Eu tenho o sangue de Jesus que me purifica e que me liberta. E eu preciso caminhar nessa santificação, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E em 1 João 3, vamos lá, vamos pular mais um capítulo aí? Você está me acompanhando com a palavra? Já vi mais gente aqui entrando, Cal, Laiana, Gil, Marineide, boa noite a todos. Vamos acompanhar o estudo da palavra dessa noite. Fátima entrando aí, isso aí. Vamos juntos meditar na palavra. Vocês concordam? Respondam aí nos comentários para eu ler. Vocês concordam que falta muito, mas muito mesmo, é muito mesmo, da igreja, daqueles que confessam Jesus como Senhor, estudar mais a Bíblia? Você acha como eu, porque eu acho isso, que muitos estão mais assim distraídos com as coisas do mundo do que concentrados naquilo que Deus, naquilo que Deus tem nos ensinado em sua palavra? O que é que você acha aí? Eu acho que a gente está vivendo um tempo realmente muito, muito difícil. E a gente precisa se voltar para a palavra. Por isso que a gente não podia acabar essa série de estudos sobre o amor se nos voltar para a palavra de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O que eu levantei agora eu preciso mostrar porque eu amo minha Bíblia. Olha que coisa linda essa Bíblia, gente. Vocês estão vendo? Essa Bíblia é bem velhinha. Eu gosto muito dela porque ela tem a letra grande. Aí ela tava com a capa bem ruinzinha. Aí minha amiga Paloma fez isso pra mim. Paloma, eu não sei se ela tá aí porque eu não consegui ver, mas se ela tiver, dá um oi aí. Se você tiver uma Bíblia assim precisando trocar a capa, ó, pode pedir a Paloma que ela bota cada capa linda. Não tá linda a minha Bíblia? Então vamos agora pra palavra. Oi, Ana Luz, querida, amada. Está aí também, Karine, Norma. Isso, Norma, tá faltando estudar mais a Bíblia, se encher mais da palavra. Então eu tô aqui contigo, com vocês aqui, pra gente mergulhar na palavra. Então nós acabamos de ler 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9, falando de confissão de pecados. Então nós vamos agora ler 1 João 3, de 4 a 6. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Olha o versículo 6. Qualquer que permanece nele, em Jesus, não pratica o pecado. Qualquer que permaneceu em pecado, não viu nem o conheceu. Para ter uma vida de alegria plena, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos estar em Jesus,
nós precisamos confiar que Ele nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Vamos para outra lição que João nos ensina aqui, que nós precisamos viver para termos plenitude de alegria. Aí, ó, as minhas estão me ajudando aí. Bela Planneris, isso. Bela Planneris, se vocês quiserem essa capa linda, muitos modelos, ela faz muitas coisas lindas, agendas devocionais. Pode chamar a Paloma lá, Bela Planneris, que ela trabalha muito lindamente. Obrigada, gente, obrigada por lembrar aí qual é o Instagram dela. Mas vamos voltar para a palavra? Vamos aí? Olha só. Nós precisamos, para ter uma vida plena de alegria, nós precisamos reconhecer que há pecado em nós, mas não aceitar a prática do pecado e confessar diante do Senhor os nossos pecados e recebermos perdão. A terceira lição de João, para que a nossa alegria seja completa, vou voltar aqui para o capítulo 2, versículo 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Como que conhecemos? Se guardamos os seus mandamentos e o amor dele se aperfeiçoa em nós. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Para que a nossa alegria seja completa, João está escrevendo esta carta para isso, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Se você me acompanha desde a primeira live desta série, se você está aqui pela primeira vez, você pode voltar aí no feed depois, no meu Instagram, e ver desde a primeira live sobre os conceitos do amor, também no YouTube Geisa Carneiro, e você pode assistir a ministração que nós fizemos sobre o mandamento de Deus, sobre os significados do amor, porque nós estamos aqui meditando sobre o amor e concluindo essa série, porque amar é o maior de todos os mandamentos. E aqui está dizendo, aqui na carta de 1 João, está dizendo que se eu não guardo os mandamentos do Senhor, eu não o conheço. Se eu digo que estou nele e não estou atenta para os mandamentos dele, eu estou mentindo. Então o Senhor nos chama hoje para observar os seus mandamentos e para obedecê-lo. Como que eu posso estar certa de que pertenço a Cristo? Se fazemos o que Cristo diz e vivemos de acordo com a vontade dele. Ele diz: se você está nele, deve andar como ele andou. Viver como Jesus viveu é seguir o seu exemplo de total obediência e amar as pessoas. Ele obedeceu ao Senhor até o fim e ele amou até o fim. Então esse é o nosso aprendizado de hoje também, para termos essa alegria completa. Vamos para o próximo? Ainda no capítulo 2, versículo 15 a 17. Esse aqui, eu me lembro quando eu li esse versículo pela primeira vez. Eu acho que eu era uma pré-adolescente. E esse versículo nunca saiu da minha mente. Deus realmente imprimiu ele no meu coração. E como ele me faz lembrar o início da minha comunhão com ele e como eu preciso relembrá-lo sempre. E você também, quer ver? 1 João 3, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. E é assim que nós queremos viver, na presença do Senhor para sempre. E aqui João está dizendo que para que a nossa alegria seja completa, nós não podemos amar o mundo. Por esse texto a gente já entende que ele não está falando do mundo lindo que Jesus, que Deus criou, não é? Porque, irmãos, eu amo a praia. Gente, o mar é uma coisa muito linda, não é? Contemplar a natureza,
tantas coisas lindas que nós fazemos e que desfrutamos daquilo que Deus criou. Não é esse amor que Deus está dizendo aqui que nós não devemos ter. Quando ele diz, não amem o mundo, nem o que nele há, ele está falando do sistema pecaminoso do mundo, porque o próprio João escreveu que o mundo jaz no maligno, está lá no capítulo 5 dessa carta. O mundo é controlado pelo maligno. Não tem como a gente ficar no meio termo. Ou a gente está sobre o domínio de Deus e sobre o domínio das trevas. Deus é luz, nele não há trevas. João começa a carta com esse ensinamento. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que se eu quero ter uma alegria completa, eu preciso não amar o mundo. E eu entendo que muitas pessoas têm sofrido angústias profundas porque deixaram que o amor ao mundo dominasse a sua vida. Não o amor ao que Deus criou de bom, mas o amor às coisas do mundo que são passageiras, pecaminosas. E aqui ele diz a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo incontrolado da nossa natureza pecaminosa. Os olhos, aquilo que a gente vê e cobiça, né? A cobiça, a vaidade, a soberba da vida, o orgulho. Ah, que essa quarentena quebrou muito orgulho, não foi não? Eu espero que tenha quebrado, porque em mim o Senhor fez grandes coisas. E você aí, você pode testemunhar disso? Que durante essa pandemia Deus tem quebrado muitas coisas em você. Muitas vezes a gente acha que a gente não é soberbo, mas basta Deus mexer um pouquinho as coisas do lugar que a gente começa a perceber que tem um pouco de orgulho ali. Mas Senhor, por que eu, né? Porque o Senhor não me livrou, mas Deus, não tô aguentando mais isso não. Isso tudo é soberba, a gente achar que é melhor do que o outro, não é? E tantas outras coisas. A soberba da vida envolve o apego às coisas materiais, não é? O apego à segurança, a segurança naquilo que não dá segurança. Porque nessa pandemia todos os pilares da sociedade foram abalados. A economia, a saúde e o poder político, todos foram abalados. Todos tiveram que se render a um inimigo invisível. Por causa de quê? Por causa da vida, porque a vida sempre será prioridade. Ninguém quer morrer. E nós devemos estar prontos para isso, e só em Jesus. Por isso que a gente está estudando a Bíblia hoje. A gente tem vida eterna. É isso mesmo, Rosa. Fez muita gente descer, como diz o louvor, né? E que muitos continuem descendo, que eu e você continue descendo. Você aí que está comigo nessa live, a gente precisa sempre descer. Que ele cresça e que a gente diminua, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós não queremos a concupiscência da carne, nem a soberba da vida, nem a concupiscência dos olhos, não. Porque tudo isso passa, mas é a vontade de Deus que permanece para sempre. Então João está dizendo aqui que nós não podemos amar o mundo. Se nós queremos ter uma alegria completa, se desprende das coisas desse mundo, aprende a estar contente em tudo, aprende a juntar tudo e colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Como que o Senhor quer me mover a partir deste tempo, deste momento que eu estou vivendo, não é? Então nós precisamos buscar o Senhor. Vamos lá revisar. Vamos para o primeiro aqui. Nós estamos estudando a carta de 1 João. Abra a Bíblia aí se você não abriu, tá bom? Para acompanhar e marcar. Não sei se você gosta de escrever na Bíblia, mas eu gosto de escrever na Bíblia. Porque a gente depois, quando lê, a gente lembra, né? Aquilo que o Senhor falou conosco, de sublinhar alguma palavra. Para mim, isso funciona muito para o aprendizado. Então, o apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que ensinou muito sobre o amor, ele escreve essa carta à igreja, né, de uma forma geral, naquela época, e para nós também, porque a palavra de Deus é eterna. A igreja estava sendo contaminada com algumas heresias contrárias à verdade do Evangelho, acerca de Jesus, acerca do pecado, acerca do amor, e João começa a ensinar. E ele começa a carta dizendo, eu vos escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E lendo a carta, saltou aos meus olhos essas verdades que eu estou aqui com você compartilhando. A primeira verdade é que nós precisamos, para termos uma alegria completa, entendermos que Deus é luz. E se estamos nele, não podemos andar nas trevas. Nós já lemos
a 1 João capítulo 1, e nós também aprendemos aqui também no capítulo 1, versículo 8 e 9, que para a nossa alegria ser completa, nós não podemos negar nossa natureza pecaminosa, mas nós devemos resistir a ela e devemos confessar, sempre os nossos pecados. Em 1 João capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que se nós conhecemos a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos. Se nós não obedecemos seus mandamentos, então nós não conhecemos ao Senhor. Mais uma verdade que João nos ensina, que nós devemos fazer o quê? Obedecer, guardar os mandamentos do Senhor, se nós queremos ter alegria completa. 1 João 2,15, nós paramos aqui. A quarta verdade que nós aprendemos aqui na carta de João é que se nós queremos ter uma alegria completa, nós não podemos amar o mundo. E nós entendemos que mundo que João aqui está dizendo, que é o sistema dominado pelo maligno, é tudo que está sob o controle de Satanás, que faz parte das trevas e não da vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos lá, capítulo 5 agora. A gente vai para o último capítulo, depois a gente vai voltar um pouquinho mais. Capítulo 5, versículo de 11 a 13. Ouve aí que palavra tremenda. Leia aí comigo na sua Bíblia. 1 João 5, de 11 a 13. E o testemunho é esse, que Deus nos deu, olha, o verbo está onde? No presente. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Então ele está aqui falando para quem já se converteu. Converteu a Jesus, já entregou sua vida a Jesus, não é para o incrédulo não. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Será que a fé deles estava sendo abalada por mentiras, né? De Satanás, usando pessoas sem temor ao Senhor? Eu creio que sim. Tanto que aqui no capítulo 5, a gente não vai ver esse versículo, mas eu vou ler aqui. 5:4. Vamos voltar um pouquinho, depois eu volto para onde eu estava. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Então certamente a igreja para a qual João estava escrevendo naquela época e para nós hoje estava com a fé abalada. E ele diz, olha, vocês precisam continuar crendo no nome do Filho de Deus. Versículo 14 do capítulo 5, 1 de João. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Peraí, eu vou parar primeiro no versículo 13, já vou para o 14, né? Então ele está dizendo aqui que quem crê no nome do Filho de Deus tem a vida eterna. Então eu aprendo que para que a minha alegria seja completa, eu não posso duvidar de que eu tenho vida em Jesus. Aleluia! Você pode dar um aleluia daí? Repita comigo, eu não duvido da vida que o Senhor já me deu. Eu tenho vida eterna. É isso que ele está dizendo. Você já creu em Jesus como Senhor da sua vida? Você tem a vida eterna. Ah, meus queridos, Jesus é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos também esperar pela vida eterna lá na glória, quando o nosso corpo aqui se desfizer. Não, a vida eterna já começa agora, ela é eterna, então ela já começou. Todos aqueles que entregam sua vida a Jesus, eles já têm a vida eterna. João escreve, quem tem Jesus tem a vida. Mas alguém pode pensar assim, a vida que eu tenho levado não parece nada com a vida eterna. Eu tenho sofrido tanto, a minha vida não sai do lugar, eu tenho passado por tantas tentações e eu não consigo vencer, são tantas preocupações. Essa vida, não estou nada satisfeita com essa vida. Por que será? Eu só tenho uma certeza, porque eu não conheço todos que estão aqui, nem sei quem que pode estar passando por essa situação. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o problema não está em Jesus.
O problema não está na promessa de Jesus. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 2, ainda falando sobre vida eterna. Para que a nossa alegria seja completa, nós não podemos duvidar de que temos vida em Jesus e somente nele. 1 de João 2, 24 e 25. Vamos lá. Não, peraí. Acho que eu copiei errado. 24. Perdão, gente. Deixa eu botar aqui. Tá certo. Eu que saí de 1 João. Vamos lá. 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você ouviu isso? Você recebeu aí no seu espírito? A palavra de Deus está dizendo que nós precisamos permanecer naquilo que nós ouvimos do Senhor desde o princípio. Você deve se lembrar qual foi a palavra que Deus te deu no início da sua entrega a Ele, e de tantas outras promessas que Ele já te fez, e de tantos outros ensinamentos que Ele já te deu. Permaneça em Cristo, permaneça na palavra, para que você já comece a viver a vida eterna. É promessa do Senhor, não é a vida eterna em sua plenitude, porque a natureza do pecado está em nós temos aflições aqui, mas a presença dele, a fidelidade que nós temos ao Senhor nos garante vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E João aqui está dizendo que nós precisamos cuidar para que permaneçamos naquilo que ouvimos do Senhor desde o início. E aqui está o segredo de experimentar essa vida hoje, é permanecer em Cristo. Para viver a plenitude da vida eterna aqui, eu preciso começar a viver, né? Eu preciso permanecer em Jesus. Eu preciso permanecer em Jesus. Pegou aí? Recebeu a palavra de Deus para você? Porque eu já recebi no meu coração. Deus falou comigo antes de estar ministrando para você. Eu não vou aceitar de nenhuma mentira, nenhum sentimento que me afaste dessa verdade. Eu quero viver a vida eterna do Senhor todos os dias, uma porção da glória. E o tremendo é que o apóstolo Paulo escreveu, né? Nós somos transformados de glória em glória. Então, à medida que nós vamos experimentando mais do Senhor, mais nós experimentamos da vida eterna aqui na terra. Oi, Gorete! Tanta gente linda aí. Safira eu já falei, né? Não sei se eu já falei com Safira, mas Safira tá aqui sempre, glória a Deus, né? Irmão Everaldo também entrou. A paz, Everaldo, isso aí, toma posse mesmo, meu irmão. Vamos para o próximo ensinamento de João. João está nos ensinando como ter alegria completa. E a gente está encerrando com João hoje o estudo sobre aprender a amar. A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ia falar em seu nome, porque João fala lá, né, no Evangelho. Pedimos segundo no nome de Jesus, mas aqui ele escreve: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, não a nossa vontade, ele nos ouve. Aleluia. Outro motivo que eu entendo que é a razão de muitas vezes nós não vivermos a vida eterna já, é que nós não oramos como deveríamos orar. Nós não oramos nem na intensidade, nem na forma. Nós oramos muito pouco. Nós colocamos muito pouco as nossas petições, as nossas súplicas ao Senhor e também a nossa adoração a Ele. Nós precisamos guardar isso no nosso coração, guardar isso no nosso espírito, não permitir que nada roube, lembrar, olha, nós temos uma confiança que quando nós nos aproximamos de Deus e nós pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Eu costumo já orar a palavra. Quem aí já colocou esse estilo de oração na sua vida, fala aí comigo. Escreve aí enquanto eu bebo água aqui.
orar a palavra. Você já aprendeu a orar a palavra? Eu aprendi a orar a palavra tem muito tempo, viu? Deixa eu lembrar aqui mais ou menos os anos. Tem mais de 30 anos. Eu não era nem casada, eu já tenho 32 anos de casada. Isso mesmo. E eu estava ouvindo umas fitas cassetes da Escola de Oração da pastora Valnice Milhomes, que hoje é apóstola, né? Uma mestra. Que mulher que cumpriu o seu chamado, né? Se você não conhece, ela tem um canal no YouTube, está renovando todos os ensinos de anos que ela vem ensinando. E ela tem um livro, Orando a Palavra. Eu aprendi a orar com a Valnice. Isso aí. Jaciane nos ensina muito, querida Jaci, nossa pastora, líder do Ministério de Oração. É isso mesmo. Nós pegamos a palavra e nós oramos aquilo que está na palavra. Nós já oramos a resposta. E aqui esse texto está dizendo que nós pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então vamos orar a palavra. Para orar a palavra, nós precisamos estudar a palavra. Para conhecer a vontade do Senhor, nós precisamos estudar a palavra. Por que será que Satanás coloca tantas coisas para nos distrair, irmãos? Porque ele sabe que ele perde sempre quando um filho de Deus conhece a palavra, vive a palavra e ora a palavra. Mas ele não ganha de jeito nenhum. Ele já é um perdedor, não é? Mas ele age na vida daqueles que dão lugar. Ele sempre está para matar e roubar e destruir. Mas quando nós nos revestimos da palavra, palavra espada, certeira, Jesus expulsou Satanás, resistiu à tentação através da palavra, você lembra? Então, para orar a vontade de Deus, eu preciso orar a palavra. Nós precisamos orar. Queremos ter uma alegria completa? João está dizendo, orem à vontade de Deus. Nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Assim nós teremos a certeza da resposta da nossa oração e a nossa alegria completa. Então, você tem algo que você está clamando ao Senhor? Você procura um texto bíblico em que você vai respaldar aquele pedido que Deus já está falando. Mas não é texto fora de contexto não, viu? Porque aí você vai estar enganando a você mesmo. Você pega o que é a palavra do Senhor. Eu tenho uma causa na justiça. O que é que a Bíblia diz sobre a justiça? A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça. Que Ele é um justo juiz. Que a mão do Senhor está sobre os juízes da terra. Então você cita esse seja, Senhor, eu confio em Ti. A Tua palavra diz isso. Então eu já te agradeço, porque o Senhor fará justiça. Você ora e você já agradece. Val, como é orar a palavra? É justamente isso que eu estou falando aqui. Você vai estudar a palavra do Senhor. Você vai ler a palavra e a palavra já vai estar dentro de você. E você, quando for falar com Deus, você vai... Não é você vai pregar para Deus. Porque tem gente que ora pregando. Você conhece alguém? É como se Deus não conhecesse a palavra dele. Aí a pessoa começa a orar pregando para Deus. Eu acho engraçado. Eu acho mais lindo que Deus entende tudo, né? Deus não leva em consideração. Então, assim, não é você pregar para Deus. Eu achei engraçado porque eu lembrei de uma pessoa agora. Mas é você pegar a palavra dentro daquilo que você precisa. Por exemplo, vamos orar por cura. O que é que a Bíblia diz sobre cura? A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades e que Ele cura. E Ele disse que quando nós tivéssemos contato com alguém enfermo, que nós orássemos pelo enfermo. Porque o poder da oração de um justo vale muito em seus efeitos, né? Então, eu vou orar por cura, eu lembro para mim mesma e eu declaro para que Satanás ouça mesmo. Eu digo, Senhor, a Tua palavra me diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e eu creio nisso e eu tomo posse disso, Pai. E com base na Tua palavra eu repreendo toda enfermidade, eu rejeito toda enfermidade, toda dor, Senhor. E nós agradecemos. Uma coisa muito importante, mesmo orando a palavra, Deus sempre é absoluto na sua vontade. Nosso coração precisa estar sempre submisso à vontade do Senhor. Ele cura, mas Ele cura todos? Não, Ele não cura todos, não é?
Deus tem propósito em todas as coisas. Então nós precisamos orar e nós precisamos descansar. Para ter uma alegria completa, eu preciso orar segundo a palavra de Deus. Então vamos agora para a última coisa que nós aprendemos aqui com João, daquelas que eu elenquei, claro, sobre ter uma vida de alegria plena. E que é exatamente o assunto relacionado a esse tempo de estudo que nós passamos aqui. Se eu não me engano, hoje é a 4ª semana, não é? Não estou bem lembrada. Acabei não olhando a data que começou, mas eu acho que hoje é a nossa 4ª semana. Então, aprendendo a amar. Nós já falamos os conceitos do amor, os equívocos sobre amar. Nós já falamos sobre o poder do perdão. Se você não viu ou se tem alguém que precisa ouvir essa palavra do perdão, compartilha, porque eu já tenho recebido muitas mensagens. Essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos vídeos aí, você pode compartilhar todos os vídeos de pessoas que pregam sobre o perdão, porque tá faltando perdão no mundo. Tem muita gente aprisionada por falta de perdão, e perdoar é um mandamento, né? Então é isso mesmo. Hoje é a quarta ministração dessa série Aprendendo a Amar, e nós estamos estudando aqui a carta de 1 João. E agora a gente vai ler vários versículos. Nós vamos voltar para 1 de João 2, capítulo 2, versículo 10 e 11. Você acompanha aí a leitura comigo? Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha, João está falando de irmão aqui, o irmão em Cristo. Está falando dos relacionamentos dentro da igreja, da comunidade cristã. Não é do irmão de carne, que também entra, né? Entra, claro que entra, todo mundo. Entra pai, entra mãe, entra marido, entra esposa, entra amigo, entra todo mundo aqui. E a Bíblia está dizendo que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Verônica está falando do filme A Cabana. Olha, passou na Globo, não sabia. Esse filme, tem muita gente que, tem muitos críticos, teólogos críticos, mas eu digo, eu li o livro quando foi lançado há muitos anos atrás, e quem tiver vontade de ler o livro, leia o livro, porque o livro é profundo. E eu tirei aquilo que era de bom pra mim, é verdade, velho. Ensinou muito sobre o perdão, sobre soberania de Deus, sobre o amor de Deus. Pra mim é perfeito o filme, isso mesmo, Cal. Muito bom mesmo. Então você pode assistir aí depois, se você não assistiu, procura aí, né, na internet. Vamos lá, versículo 9 agora. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder continuar aqui. Estou falando agora sobre o amor. 1 João 2, 9 a 11. Deixa eu ler aqui, que eu deixei aqui no computador. Quem ama seu irmão, eu li 9 também. 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Uau! Senhor, livra-nos, 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 Senhor, de estarmos em trevas. Queremos estar na luz. O nome do filme é A Cabana. A Cabana fala sobre perdão, sobre amor. Mas aquele que odeia, versículo 11, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Cuidado, você que tem dificuldade de perdoar, que está odiando alguém, cuidado, porque a Bíblia diz que é estar nas trevas, e as trevas estão lhe cegando, e eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida libertação, libertação de toda cegueira espiritual, que você veja o amor de Deus na sua vida e ministre a vida do outro, e que você decida amar e perdoar. Vamos para 1 João 3,10? Vamos lá, olha quanta riqueza nessa carta de João, apenas 5 capítulos e quanta profundidade. Como que a gente precisa viver isso, meus irmãos? 1 de João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Eu sou filha de Deus. Aleluia. E os filhos do diabo?
que não somos nós, em nome de Jesus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então olha só, não basta apenas dizer eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não basta. Aqui está dizendo características daquele que nasceu de novo, que não pratica o pecado, que não anda nas trevas. Aquele que é de Deus não anda em trevas. Ele não odeia o seu irmão porque ele está na luz. Vamos para mais outro. Aqui em capítulo 3 também, versículo 14 e 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Ó Pai, eu oro nesta hora por todos que confessam o Teu nome como Senhor, mas guardam ira, ódio, não conseguem perdoar, Senhor, estão nas trevas. Liberta-os agora, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra chegue até eles e que a Tua palavra os liberte, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia é clara, não é, meus irmãos e minhas irmãs? Isso é muito sério. A Bíblia diz que aquele que odeia é assassino, que não tem Deus, que não anda em Deus, que não anda no Senhor. Nós precisamos decidir andar na luz. Se você tem alguma dúvida sobre o perdão, porque sempre que a gente fala disso, de alguém que odeia, é porque não perdoou, não é? Então precisa voltar lá na live sobre perdão e aceitar a graça de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e ser livre. Vamos lá, primeiro João 4, a gente já está terminando. Vamos ler aqui do 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aleluia! Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Aleluia! Aleluia! O Senhor nos amou primeiro. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas sabe o que eu acabei descobrindo aqui neste versículo? Nós o amamos, versículo 19 do capítulo 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Algumas versões diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas as versões corrigidas dizem assim, nós amamos. Então não é só amar a Deus, é amar todos, porque ele nos amou a Deus. Amou primeiro. Versículo 20 diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Isso é muito importante, isso é muito sério, irmãos. Nós somos conhecidos pelo amor. Eu quero que você que está comigo agora, você que vai assistir depois no YouTube ou no feed aí do Instagram, que você decida amar. Você volte aí às lives anteriores, estude mais na fonte que você desejar pesquisar, leia a Bíblia e diga, Senhor, eu decido amar, eu decido amar. E nós já vimos aqui nos nossos estudos que amar não é um sentimento. O amor é um mandamento, é o maior de todos e não tem nada a ver com gostar. O gostar é o amor eros, que faz parte da nossa vida também. O amor filéu, né?
o amor, a essência do amor, na verdade eros, filéu, ágape, são palavras em grego, porque a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego, mas na língua hebraica nunca existiu nenhuma dessas expressões. Amar em hebraico é avá, acho que é avá, acho que é assim a pronúncia, que diz cuidar, principalmente doar-se. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se deu, se doou. Então nós precisamos decidir doar-se, nos doar para o outro, cuidar, servir, abençoar, tratar com respeito. É esse amor que é mandamento. O amor verdadeiro é esse. E Deus é a fonte de todo amor. Se eu tenho dificuldade em amar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir até a fonte, eu preciso beber da água do amor. Eu preciso amar mais. Amar não é ser, como eu poderia dizer, não é paparicar, não é mimar demais, não é passar a mão na cabeça para não ofender, para não entristecer, não é nada disso. A gente já estudou lá atrás, você pode voltar nas lives. Amar é cuidar, amar é corrigir, amar é ensinar, amar é disciplinar, amar é ajudar, amar é perdoar. É esse amor que o Senhor nos ensina, né? E nós precisamos amar. É o Espírito Santo em nós que nos dá o poder do amar. E em Romanos 5,5 o apóstolo Paulo, ele já escreveu dizendo que o Espírito Santo nos foi dado e com ele foi derramado amor em nós. Então o amor de Deus está em você. Ame, ame, decida amar. E nós concluímos aqui a nossa live de hoje, né? Nosso estudo de hoje. Eu oro para que você tenha sido abençoado, abençoada. Você continue compartilhando, curtindo, comentando. Depois que eu postar lá. Por que que a gente pede isso? É porque a gente quer que as pessoas nos conheçam? De jeito nenhum, longe de mim isso. Eu quero que as pessoas conheçam a palavra. Não só aqui, mas todas as pessoas. Quando você receber uma palavra abençoada, você compartilha, você curte. Por quê? Porque as redes sociais trabalham assim. Tem um negócio chamado algoritmo, que todas as redes sociais têm. Quanto mais uma postagem é curtida, comentada, compartilhada, mais a rede social espalha. Vai mostrar para quem nem segue aquela pessoa. Então essa palavra vai chegar a muitas pessoas que precisam aprender a amar. É a palavra de Deus. E você pode me ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Não esquece de ir lá no YouTube, Geisa Carneiro, que é outra plataforma. Tem gente que não tem Instagram, mas tem YouTube. Tem gente que está agora assistindo, quem assistiu depois, né? Que vai estar assistindo pelo YouTube. Então nós vamos crescer e avançar, porque a palavra de Deus precisa alcançar essa multidão que está na internet, precisa realmente da genuína palavra de Deus. Amém? Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por você estar aqui, pelas orações. Um beijo, minha irmã querida Debbie, todas as amigas, os amigos e todos que acompanham. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que o Senhor resplandeça sobre você o seu rosto, tenha misericórdia de você e te abençoe por onde você estiver. Estamos juntos pregando a palavra de Deus e amando muito. Então vamos prosseguir amando. Eu preciso falar aqui, Rita Rebouças, querida, bom ter você aqui. Não tinha visto que você estava aí comigo. Preciosa, vamos para Israel ano que vem, Rita, em nome de Jesus. Se alguém aqui está me assistindo que quer ir para Israel, é com a ID Viagens, viu? A gente vai junto e eu vou estar junto lá com a equipe liderando a todo momento espiritual. A gente sabe que estamos passando por um ano muito difícil, mas Deus opera milagres, Deus faz maravilhas e a gente vai em Israel antes de Jesus voltar, né? É só orar, desejar, dar o primeiro passo, plantar a primeira semente que o Senhor faz o resto. Rita fala uma coisa muito linda, né? Ela diz assim que Deus sempre tem a relação das pessoas que Ele quer levar para lá. Então, você que está me ouvindo aí, se coloca nessa relação de Deus, começa a orar e vamos junto para Israel ano que vem. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe Israel, abençoe o povo escolhido, que aqueles judeus que ainda não entendem o Evangelho, não receberam Jesus como Senhor da sua vida, tenham seus olhos abertos e sejam salvos em nome de Jesus.
Deus te abençoe.